Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai falar de um assunto hoje que é super especial. Várias pessoas pedem, pô, professor, faz uma aula de MMC, faz uma aula de MDC, então hoje é o dia. Essa aula é para você. Vem comigo. Bom, pessoal, olha só. MMC, menor múltiplo comum. Não pode esquecer. Definição é uma coisa super importante. Muita gente passa batido pela definição. Não é para passar batido. A definição é a parte mais importante. Às vezes a definição está... Quando você pega um livro, a definição está sempre no início. Às vezes são duas frases. Você passa batido ali. Não é para passar batido, para você entender muito bem o que está ali. Então, aqui no caso do MMC, é para entender muito bem o que significa cada uma dessas letras aqui. Menor, múltiplo, comum. Eu vou me fixar aqui no meio, aqui, múltiplo. O que é múltiplo de um número? Por exemplo, vou pegar aqui os múltiplos do número 10. Pessoal, eu começo sempre do zero, beleza? Se forem múltiplos de 10, eu vou somando sempre 10. É só isso. Então, por exemplo, 0. 0 mais 10, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. E por aí vai. São infinitos, você pode ficar fazendo isso para o resto da sua vida. Tranquilo? Começa do zero, vai somando 10. Múltiplos do 15, por exemplo, 0. 0 mais 15, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 60, por aí vai. Vou pegar só mais um exemplo, para a gente terminar essa parte aqui. Múltiplos do 20. Quem são os múltiplos do 20? Começa do zero sempre. 20 mais 20, 40, mais 20, 60 e por aí vai. Tranquilo? Então, esse primeiro passo aqui, super importante. Esse M do meio aqui, múltiplos. Pega o próprio número, começa do zero e vai somando ele. Tranquilo? Beleza. Bom, eu vou para a última palavra aqui, comum. Tá? Comum por quê? O que a gente está procurando quando a gente está descobrindo o MMC? Por exemplo, se eu fosse pegar o MMC entre 10 e 15, se você olhar aqui, a primeira coisa também que você tem que lembrar é o seguinte, pessoal, a gente não considera o zero, porque senão o zero vai ser sempre menor, né? Não vai ter todo número vai ter sempre o zero como MMC. Então a gente desconsidera o zero, vou até apagar aqui, tá? Tem que lembrar que ele é múltiplo, mas para o MMC ele não faz diferença nenhuma. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu quero calcular, por exemplo, vou botar aqui embaixo, o MMC entre 10 e 15. Entre esses dois números aqui. Se você pegar esses dois números aqui, o 10 e o 15, se você olhar os múltiplos do 10 e você olhar os múltiplos do 15, você vai ver o seguinte, alguns se repetem, são o mesmo. Então, por exemplo, o 10 é múltiplo de 10, mas não é de 15. Tranquilo? O 20, ele é do 10, mas não é do 15. Mas o que acontece com o 30? O 30, tanto ele é múltiplo de 10, quanto ele é múltiplo de 15. Por isso que você usa a palavra comum. Ele é comum porque ele aparece nos dois. Só isso, pessoal. Se você entender isso, você entendeu quase tudo. Falta só uma coisa. Se você continuar aqui, por exemplo, os múltiplos de 10, concorda que vai aparecer o 60 aqui? O 60 também, Ele é comum, ele está nos dois. E vão continuar aparecendo vários múltiplos comuns daqui para frente. Mas o menor deles, por isso a palavra menor, tranquilo? O menor deles é o 30. Então, qual é o MMC entre 10 e 15? É o 30. Ou seja, é um múltiplo, é comum porque ele aparece nos dois e é o menor deles, porque se você continuar isso aqui, vão ter vários para frente. Se você entendeu isso, pessoal, você entendeu tudo de MMC. É óbvio que eu vou falar do algoritmo aqui, porque quando o número for muito grande, o algoritmo ajuda muito. Mas se você entendeu essa parte aqui, essa definição, para o Enem, então, pessoal, 90% do caminho está feito. Tá? Porque é muito comum que o Enem, assim, a história, os problemas do Enem, eles confundem um pouquinho. Mas, assim, muitas vezes é a definição que você vai precisar. Então, a definição você não pode esquecer nunca. Lembra disso. Bom, o que seria o algoritmo aqui? Eu pego o 10 e o 15, 10 e 15. Coloco aquele tracinho da fatoração, tranquilo? O que vai acontecer aqui, Você vai fatorando os números. A diferença é o seguinte, 10, dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Quanto é que é 10 dividido por 2? 5. O 15, dá para dividir por 2? Não, aí o que você faz? Você repete o 15. Só isso.
Depois do 2, que é o primeiro primo, qual o próximo primo? É o 3. 3. O 5 não dá para dividir por 3, mas o 15 dá. Divido por 3. Quanto é que é 15 dividido por 3? Isso mesmo, 5. Beleza? O 5 não dá para dividir, eu abaixo. Se não dá para dividir, eu vou abaixando e quando aparecer um número primo que consiga dividir, eu divido. Qual o último aqui? Depois do 2 e depois do 3, é o 5 mesmo, né? 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Tranquilo? Ó, faz essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Vê se não bateu com a conta que eu fiz aqui. Tá? Então, isso aqui é um algoritmo que ajuda você a fazer as contas e calcular o MMC. Você vai ver o seguinte, é o que eu falei. Quando que esse algoritmo aqui é importante? Quando os números forem muito grandes. Às vezes, você montar esses múltiplos aqui da forma que eu fiz aqui é uma coisa que dá muito trabalho. Aí você recorre ao algoritmo. Tranquilo? Eu vou fazer uma mágica aqui, vou apagar o quadro e vou fazer o MDC. Vem comigo. Voltou aqui? Beleza, então olha só, vamos lá. MDC. O que eu falei do outro vale para esse também, pessoal. Preste atenção. Definição. Definição é super importante. O que significa MDC? M de maior agora. D de divisor, ou seja, os divisores do número que você está querendo achar, o MDC, e comum também, que é a mesma coisa para o outro, né? O outro também era comum, porque tem que ter nos dois. Então, maior divisor comum. Vamos ver o que significa cada um deles. Assim como o outro, eu vou começar a analisar o que significa um divisor. Vou pegar dois exemplos aqui, os divisores de 12 e depois os divisores de 18. Quem são? Vou chamar de D aqui. Os divisores de 12. Se o 0 é múltiplo de todo mundo, o 1 ele é divisor de todo mundo também. Então você sempre começa com 1. Então 1 divide o 12. Lembrando que divisor, o resto da divisão tem que ser 0. Então, ó, o 1 é divisor do 12, o 2 também é divisor do 12, porque 12 dividido por 2 dá 6, não deixa resto. O 3 também é divisor do 12, porque 12 dividido por 3 dá 4, né? O 4 também é divisor do 12, o 5 não é, o 6 é. Aí depois do 6, só o próprio 12, que é divisor do 12. Tranquilo até aqui? Então lembrando que divisor é quando você divide um número por ele, deixa resto 0. Né? Qualquer um desses aqui, se você armar a divisão rapidinho, você vai ver que o resto é 0. Quais são os divisores de 18? Quem são os divisores do 18? O 1, que divide todos os números. Se você olhar o 2, também divide 18. Ó, 18 dividido por 2 dá 9, deixa resto 0. O 3 também, ó, 18 dividido por 3 dá 6, deixa resto 0 também. Né? O 4 não dá para dividir, você vai ver que deixa resto 2. O 5 também não dá, mas o 6 dá. Depois do 6 vai ter o 9, que divide o 18 também. E depois só o próprio 18. Então aqui estão todos os divisores do 18. Ó, todos os divisores do 12, todos os divisores do 18. Repara o seguinte, conseguiu ver quais são os divisores? Eu estou preocupado com os quem? Com os que são comuns, ou seja, que aparecem nos dois, tranquilo? Quem que aparece nos dois aqui? Ó? O 1 aparece nos dois, o 2 aparece nos dois, o 3 também, o 4 não e o 6. Esses que eu circulei, esses 4 que eu circulei aqui, eles são comuns, eles são divisores tanto do 12 quanto do 18. Repara que a lógica é bem parecida com o MDC, do MMC, né? Ou seja, tem que ser comum também, ou seja, tem que aparecer nos dois. Só que eu quero o que dele aqui? Primeiro M, de maior. Eu quero que seja o maior deles. Então, se você olhar para esses 4, qual o maior deles aqui? Ó? Não é o 6? Pronto, pessoal, achou o MDC. Quem é o MDC entre 12 e 18? É o 6. Tranquilo até aqui? Ó, pessoal, isso aqui resolve 90% dos problemas. Agora eu vou mostrar para vocês o algoritmo para ver se confirma com 6. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar o 12 e o 18. Ó. 12 e o 18. E vou botar o tracinho da fatoração. O que acontece aqui, pessoal? Qual a diferença? Quando você for fatorar isso aqui, os números primos, né, que a gente tem 2, 3, 5, para você colocando aqui no caso do MDC, ele tem que dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, por que eu posso dividir por 2 aqui? Porque o 2 divide o 12, dá 6, e o 2 divide o 18, que dá 9. Só que eu não vou pegar o 2 novamente, porque o 2 só vai dividir o 6, não divide o 9. Então, o que tem que pegar aqui agora? Ó? O 3. 6 dividido por 3
dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Tranquilo? Tem mais algum outro número aqui que divida? Não, né? Ó, o 2 não divide, só divide 1. O 3 também não. Eu termino aqui. 2 vezes 3, 6. Ó, MDC. Tranquilo? Então, ó, MMC, MDC. Pessoal, isso foi uma aula introdutória dos dois. Eu vou fazer, escreve nos comentários aqui, fala comigo. Aliás, também, aproveitando, deixa o like aqui pra mim, se você gostou. Tem sido muito importante o like de vocês. Vocês se inscreverem no canal também tem sido super legal, tá? Mas essa aula foi uma aula introdutória de MMC e MDC. A gente tem problemas também que são bem interessantes que a gente vai fazer, beleza?